Olá, tudo bem? Estamos a partir de agora começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero de coração agradecer a tua presença, o fato de você estar aí para nos assistir, nos estimula muito para fazermos esta programação. Isso eu sempre tenho falado e eu faço questão de repetir em todos os nossos programas, porque você é o motivo de estarmos fazendo este programa com base no estudo da palavra de Deus, porque é bom participarmos e comungarmos juntos nesse estudo tão precioso que são os ensinos que extraímos das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Enfim, nós estamos começando agora o nosso 13º encontro e temos já tratado em algum desses encontros sobre profecias. E, na verdade, o tema que estamos a tratar neste canal, neste programa, o primeiro tema deste programa, Pense Nisso, tem como título o conflito cósmico entre o bem e o mal. E as profecias que temos trazido a respeito deste tema nos aponta sobre o inimigo que Satanás tem usado neste mundo para perverter a raça humana e levar a raça humana à perdição, enganando a raça humana através de um falso cristianismo. Nós temos já estudado em alguns encontros para tratar deste assunto, lá no livro de Daniel, sobre um poder que nós denominamos, que ali a Bíblia denomina, né, o livro de Daniel, como sendo o chifre pequeno. Evidentemente pequeno na sua origem, mas depois ele cresceu e dominou o mundo no terreno político e religioso. E este chifre pequeno é uma indicação de um poder que surgiria através do quarto império que dominou o mundo no passado, que foi o Império Romano Civil, o Império Romano Pagão. E este, na verdade, tinha uma característica mais para o lado civil. E este Império Romano dos Césares, dos imperadores, ele foi dividido até o ano de 476 da nossa era, ele se dividiu em outras nações, as nações que formou os países da Europa que nós conhecemos hoje. Mas teve a divisão já a partir do quarto século da era cristã. E finalmente, no ano 476 da era cristã, Odoacro, o último imperador romano, foi deposto e ali o Império Romano foi esfacelado em 10 reinos e, de repente, depois dessa divisão, surgiu um outro reino. E é isso que apresenta lá em Daniel, no capítulo 7, dos versos 7 em diante. A partir do verso 7, vai falando do Império Romano Civil, que se dividiu e, de repente, surge um outro reino em meio àqueles reinos divididos. E este reino, a Bíblia apresenta como sendo um reino diferente, um reino de destaque no mundo, que é representado por um chifre pequeno e cresceu, ganhou proporções globais e dominou o mundo político e religioso. E é este poder que nós temos na Bíblia como a atenção de Deus para despertar a nossa curiosidade. Deus elaborou a mensagem do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, evidenciando este poder, porque Deus está descortinando o invisível para nós, para nos revelar quem é o anticristo, quem é o poder na terra que Satanás usa para enveredar todos os homens ao engano e à perdição. Então, é um poder que o inimigo está a usar. E nós temos tratado sobre este poder, vimos os detalhes que o livro de Daniel, e já explicamos este mesmo poder sendo apontado no livro do Apocalipse, e nós já temos visto esses detalhes, e se você, por acaso, ainda não assistiu às nossas programações, eu sempre peço para as pessoas para que não deixe de assistir os vídeos, porque assim você, no caso, se não assistiu, você ficará mais inteirado, ficará mais completo em informação a respeito daquilo que estamos a tratar. O objetivo é não ferir a fé de nenhuma pessoa, não é ferir nenhum tipo de igreja. O objetivo não é isso. O objetivo é explicar aquilo que Deus espera que nós tenhamos conhecimento. E Deus repete
justamente por esse motivo. Ele repete esse assunto na Bíblia várias vezes, nesses livros proféticos de Daniel e Apocalipse, porque ele espera que tenhamos ciência a respeito deste poder. E este poder, infelizmente, para muitas pessoas, é uma decepção tomar ciência, mas a Bíblia apresenta como sendo o papado. Aquele que assumiu o trono dos Césares após o Império Romano ter sido esfacelado, ter sido dividido em vários outros reinos. Daniel 7, dos versos 7 em diante, trabalha muito sobre esse assunto. Daniel capítulo 8 fala muito sobre isso. E no encontro anterior, nós falamos sobre a besta que saiu do mar. Explicamos que esta besta que subiu do mar, Apocalipse 13, dos versos 1 ao 10, trata-se do mesmo poder que o livro de Daniel tanto trabalha, tanto evidencia, né, por repetir esse assunto ali. Daniel 7, a partir do verso 7 em diante, o livro de Daniel evidencia o poder papal como sendo o anticristo ou como sendo a ponta pequena de Daniel ou a besta que é descrito ali em Apocalipse 13. A besta que sobe do mar e conquista o mundo no período da Idade Média. O tempo que atuou desde quando conseguiu o poder nas mãos foi 1260 anos. É isso que nós evidenciamos no encontro passado. E a Bíblia traz 3 linguagens para se reportar a este período da atuação do Papa no tempo medieval, no tempo que já é o nosso passado. E as 3 linguagens a que se encontra em Daniel é tempos e metade de um tempo, que significa 3 anos e meio, porque cada tempo é uma referência de um ano. Tempo, um ano, tempos, plural, é 2 anos, e metade de um tempo é meio ano. Então você encontra isso lá em Daniel, no capítulo 7, verso 25, no capítulo 12, também ali você vai encontrar esse verso que fala, usa este termo, esta expressão, que é tempos e metade de um tempo, em Daniel 7, 25, e Daniel capítulo 12 também fala nesta mesma expressão, nesta mesma sequência, a informação que dá sobre este período. E também nós encontramos esta mesma mensagem no livro do Apocalipse, sobre a atuação do papado, desde o momento em que adquiriu poder até o momento em que perdeu o seu poder. E a menção, a expressão usada no livro do Apocalipse já é tempos e metade de um tempo, é 1260 dias ou 42 meses. Então, essas expressões são referentes ao mesmo período e fala sobre o mesmo poder perseguindo os santos de Deus, falando contra o Altíssimo, exercendo autoridade sobre os reis da terra, dominando todas as religiões e destruindo todas as coisas, assim como o Império Romano Civil, o Império dos Césares, o Império Pagão também, né? Que foi antes do papado, assim como eles fizeram, o papado, ao assumir o poder, executou as mesmíssimas desordens, perseguições, torturas e mortes durante o período do seu reinado. E nós explicamos que esse período começou no ano 538, quando Justiniano comunicou autoridade ao bispo de Roma, e ele teve autoridade sobre as igrejas e sobre os reis do seu império. E também, desde esse período, que foi no mês de fevereiro, até o mês de fevereiro de 1798, no final da Revolução Francesa, o Papa Pio VI foi aprisionado e levado preso para o castelo de Valença, lá na França. Quem o aprisionou foi um general de Napoleão Bonaparte, o general Béthier. Então, a própria França que infligiu a espada contra o domínio papal, tirando-lhe o poder. Então, é isso que nós temos tratado de forma discriminada, de forma detalhada, até o encontro anterior. Alguns encontros anteriores já temos trazido esse assunto para deixar você bem esclarecido a respeito. Então, para que você se intere mais, assista os outros vídeos, caso ainda você não os tenha assistido, ok? Enfim, vamos dar sequência e vamos falar hoje sobre o poder que iria
fazer levantar o papado novamente. Porque Apocalipse capítulo 13, eu estou com a Bíblia aqui, e recomendo você que, caso seja possível, caso você tenha em mãos uma Bíblia, que você acompanhe a leitura conosco na sua Bíblia ali. Então, diz assim o capítulo 13 de Apocalipse, sobre o papado, que é a besta referida aqui em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, dos versos 1 ao verso 10. Então diz assim, o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Nunca, até agora, aconteceu este fato, de toda a terra se maravilhar após o papado. Isso não aconteceu na Idade Média. Isso diz respeito, na verdade, uma inclusão dos hindus, dos muçulmanos, dos budistas, dos shintoístas e de todas aquelas religiões do Extremo Oriente. Enfim, não somente no mundo cristão, os evangélicos, pentecostais, protestantes, aqui da Europa e da América, mas também essas outras religiões do Oriente Médio, religiões da África, do Extremo Oriente, todas as religiões do mundo terão que cumprir esta profecia. Ela está ao nosso futuro. O fato é que no ano de 1798, quando Béthier aprisionou o Papa Pio VI, ele perdeu o seu prestígio perante a Europa, o prestígio que ele gozava com todas as nações até então. Durante 1260 anos, ou na linguagem simbólica de 42 meses, ou tempos e tempos e metade de um tempo, eu digo 1260 anos porque em profecia nós já explicamos isso. Em profecia, um dia representa um ano. Números 14 e 34, Ezequiel 4, versos 6 e verso 7. Um dia é tido na Bíblia em profecia como um ano. E o livro do Apocalipse apresenta esse período como sendo 1260 dias. Enfim, temos aqui nesses períodos, que é a mesma coisa, 1260 anos que o papado reinou com mão forte, com o mesmo ímpeto, com a mesma força, com o mesmo poder destruidor, perseguidor e assassino que os imperadores romanos usaram durante o tempo em que eles governavam. E o papado deu seguimento ao mesmo tipo de atividade e de governo. Agora, a partir do momento em que Béthier levou o Papa Pio VI para Valença, nenhuma nação da Europa, mesmo todos europeus, as nações, mesmo eles sendo católicos, eles resolveram fazer alguma coisa a favor do Papa. Então, assim o Papa perdeu o apoio que ele possuía das outras nações durante a Idade Média. Cumpriu a profecia. Mas nós lemos aqui Apocalipse 13, verso 3, que a besta que recebeu a ferida mortal, no entanto, a sua ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E aqui volto a dizer, toda a terra é no sentido global, os 4 pontos cardeais. Então a Bíblia está dizendo que ainda o Papa está recuperando, esse período em que vivemos hoje, ele está recuperando o seu poder através de acordos diplomáticos com os estadistas, aqui, ali, acolá. Já falou até no Congresso americano, algum tempo atrás aí, presidiu a ONU diante de 193 estadistas que fazem parte da ONU, e assim ele está recuperando o seu prestígio, o seu apoio, e ele é tido como a maior voz moral que os islâmicos e os budistas e todos os religiosos do Extremo Oriente, todos os estadistas de lá como de cá e religiosos do Ocidente, todos estão concentrando a sua agenda, estão trabalhando nos seus propósitos com base na cartilha que o Papa coloca diante dos seus olhos. E já está, então, recuperando, praticamente está quase recuperado o papado, e logo, logo estará cumprindo essas palavras aqui. Bem, eu gostaria de dizer que no passado havia alguns símbolos que se usava na mitologia. Um símbolo que era representante do mal diz respeito a um animal que saía do mar.
E o outro símbolo também que representava o mal, que na verdade são criaturas de Deus, que a Bíblia nos apresenta aqui, no entanto, foram usados pelos antigos como símbolos do mal. Um saía do mar e o outro saía da terra. E quais eram esses símbolos? O que saía do mar, que era tido pelos supersticiosos, os povos antigos, principalmente do Extremo Oriente, era o Leviatã. O Leviatã, na verdade, é a foca leopardo. É um bicho marinho, é um animal marinho, que chega a ter cerca de 2 metros ou mais de tamanho, de comprimento. Mas, na verdade, a Bíblia fala sobre o Leviatã e foi tido pelos antigos como um símbolo do mal. E a Bíblia fala também, os mitos antigos falam do Lotã, ou Leviatã, e a Bíblia chama esse poder que sai do mar como sendo o Leviatã, ou Lotã, ou a serpente, ou o crocodilo, ou o dragão. Então, esse animal possui 5 títulos, 5 nomes. E aproveito para dizer aqui que, com respeito a este animal que era tido como um símbolo do mal que sai do mar, eu havia dito que lá em Ezequiel capítulo 29, verso 3, em um dos nossos encontros que fizemos aqui, eu havia dito em um dos nossos encontros que o faraó do Egito, aquele que deu a sentença, o decreto de morte no tempo de Moisés, quando foi para Moisés nascer, e ele deu a sentença de morte para que todas as crianças fossem mortas, até que Moisés, através de um livramento por parte de Deus, ele foi acolhido pela princesa lá do Egito. Enfim, através daquele decreto do faraó e através da fustigação que ele impôs contra o povo de Israel, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano, está ali. O fato é que lá em Ezequiel 29, verso 3, ali fala que Satanás, o dragão, estava usando o faraó. Eu havia dito isso num dos nossos encontros, num estudo que fizemos aqui. Então, ali o faraó é chamado de dragão. E eu estou lembrando isso aqui antes de adentrarmos no nosso assunto, porque é possível que, se você assistiu e procurou na Bíblia ali, Ezequiel 29, verso 3, para confirmar se realmente o texto fala que o faraó é chamado por Deus como sendo o dragão, e o dragão é o título do próprio Satanás, conforme você vê lá em Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9. Então, se você for confirmar, talvez você levou um susto, porque a versão que você possui em mãos pode ser uma versão diferente da versão que eu tenho na minha casa. Porque a versão bíblica que eu tenho, ali a palavra sobre Faraó, que Deus fala de Faraó ali, através do profeta Ezequiel, o nome de Faraó é tido como o dragão. É como se Deus falasse, olha, Satanás está usando o Faraó para fustigar o povo de Israel lá no Egito. Né? Então, a ideia ali é justamente isso. E usa o termo dragão. Mas existem outras versões, e pode ser a tua, a que você tem em mãos, que ao invés da palavra dragão, em Ezequiel 29, verso 3, ali está a palavra crocodilo. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. O termo crocodilo, serpente, leviatã, lotã ou dragão é um termo usado para o animal marinho que era tido pelas superstições dos antigos como sendo um símbolo do mal. Um animal terrível, um dragão, uma serpente, que sai do mar. E, na verdade, você encontra isso lá em Isaías, capítulo 27, verso 1. Fala sobre este animal que era tido como um símbolo do mal pelos antigos, aqueles que acariciavam as suas superstições, os seus mitos. Este era símbolo do mal, o dragão. É por isso que eu estou aqui lembrando esse episódio, porque se você procurou na tua Bíblia Ezequiel 29, verso 3, e não encontrou a palavra dragão e encontrou a palavra crocodilo, porque, na verdade, é isso que a Bíblia está trazendo, é um símbolo desses poderes. É uma serpente, é o Lotã, o Leviatã, que é o leopardo marinho, né? Aquele animal que parece uma foca, e, na verdade, é o dragão ali que algumas versões nos trazem. Este é o monstro representado,
um monstro marinho que é o símbolo do mal para os antigos. E também tem o monstro que era tido como um símbolo do mal, que é uma criação de Deus também, né? Mas é um símbolo do mal nas superstições de muitos povos antigos, orientais, é aquele monstro que sai da terra. E ele é tido como o Bimote. E o Bimote você encontra ali em Jó, no capítulo 40, verso 15. E é o hipopótamo. Então temos esses animais, né? O dragão, que é, na verdade, um crocodilo, uma serpente, e, na verdade, é o leopardo marinho, e temos também o hipopótamo, que é o símbolo do mal. Por que eu estou falando isso? O fato é que a Bíblia empresta muitos dos símbolos, 70% do que você encontra no Apocalipse, a Bíblia empresta esses símbolos para o Apocalipse. Ou o livro do Apocalipse toma emprestado 70% do que você encontra no Velho Testamento ou nos outros livros do Novo Testamento. 70% do que está no Apocalipse é tirado desses outros livros. E o livro do Apocalipse, nós vamos analisar aqui sobre o animal que é tido como símbolo do mal que sai da terra, porque é tirado daqueles conceitos, aqueles conhecimentos antigos. E aqui eu citei Isaías 27, verso 1, para falar do crocodilo ou do dragão, esse animal que sai do mar, e também Jó 40, verso 15, que é o símbolo do animal que sai da terra, né? Que é um símbolo do mal também. E aqui Apocalipse capítulo 13 fala desses dois poderes, um que sai do mar, que é o papado, e hoje nós vamos analisar este outro poder que sai da terra. É o poder que a Bíblia indica que vai ajudar, e tem ajudado já nos nossos dias, fazendo cumprir a profecia, que ajudaria o papado a restaurar a sua autoridade conforme ele exerceu na Idade Média e na Idade Moderna em tempos passados. Ok? Agora, só mais um detalhezinho que eu gostaria de esclarecer aqui. Às vezes a pessoa pergunta, por que tantos símbolos na profecia? Por que Deus não apresenta a Bíblia, a profecia, numa linguagem mais direta? Por que precisa de ter esses símbolos? Isso acontece porque Deus está preservando a verdade para que eu e você tenha a oportunidade, através de pesquisa, através de empenho, por interesse de conhecer a verdade, eu tenha a luz a respeito daquilo que Deus está a falar. Porque Deus entrega aqui nas profecias, principalmente apocalípticas, entrega poderes que, se viesse numa linguagem direta, sem rodeios, esses poderes há muito já teriam destruído a Bíblia, justamente por estar acusando a sua autoridade na terra. Então Deus não poderia falar sobre esses poderes usando uma linguagem direta. É o caso ali que nós já consideramos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versos 3 em diante, ali próximo do verso 4, se eu não me engano, ao verso 6, o apóstolo Paulo ele fala do Império Romano usando uma linguagem codificada. Nós já explicamos isso em encontros aqui anteriores. Por quê? Por que ele usou uma linguagem codificada? Ele não foi direto no assunto ao falar que o Império Romano, o Império dos Césares, ali ao seu futuro, deveria ser rompido para que viesse o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se assentaria no lugar dos Césares neste mundo. Então ele não poderia dizer, principalmente através de registros, deixar por escrito este seu ensinamento, que ele extraiu do estudo do livro de Daniel, evidentemente. Ele não poderia falar isso usando de uma linguagem direta, senão ele seria perseguido com mais facilidade ali no Império Romano, que já não se simpatizavam com os cristãos ali, e por falar contra os imperadores, que eles seriam vencidos lá no futuro, ensinar esse tipo de doutrina ali para os irmãos daqueles dias, então aquilo iria prejudicar muito a sua obra. E ele usou de uma forma codificada, e assim nós tomamos o exemplo por que Deus usa uma linguagem simbólica, alegórica a respeito dos poderes deste mundo. Para que você se esclareça melhor, depois você medite no que está lá em São Marcos, no capítulo 4. Jesus havia proferido parábolas, e parábola é uma linguagem alegórica de uma verdade central que era apresentada ali. Uma verdade que Jesus
explicava aquela verdade através de linguagem figurada. Assim, as parábolas, muitas delas, Jesus conversava e ensinava através de parábolas. E ali em São Marcos capítulo 4, depois de Jesus ter citado alguma coisa ali, a multidão que ouviu se retirou sem se preocupar com o conteúdo, com o sentido daquilo. Evidentemente, por não acompanhar Jesus, não serem discípulos contínuos de Jesus, aquela multidão não entendia muito aquele jargão, não estava muito familiarizada com o sentido daquela mensagem, mas se conformaram com o pouco que aprenderam e viraram as costas e saíram. Agora os discípulos que já estavam acostumados com a linguagem de Cristo, com as parábolas que ele proferia, eles permaneceram na presença de Cristo e perguntaram para Jesus: Senhor, nós não entendemos essa parábola, explica-nos o que ela significa. E ali, a partir do verso 12, Jesus esclarece: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que não conheçam a verdade e assim se percam. Em outras palavras, é o mesmo que está lá em 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, dos versos 9 até o verso 12. Deus, ele respeita o livre-arbítrio. E se a pessoa não tem interesse, não pretende cavar fundo para conhecer, então Deus deixa a pessoa na ignorância. O Espírito Santo não se aproxima para iluminar e a pessoa nem pesquisa na Bíblia o suficiente para saber a verdade. Então, Deus, ele preservou as Escrituras, os seus ensinos, as suas profecias, se valendo de linguagens metafóricas, simbólicas, justamente para somente aqueles que amam a verdade e amam a Deus e pesquisam com ardor, com interesse de aprender, são esses que são beneficiados em serem contemplados pelo Espírito Santo, que vai iluminar a sua mente, e Deus vai mostrar os textos da Bíblia que fazem correspondência com aquele assunto que está sendo estudado. E assim a verdade se torna clara para essas pessoas. Enfim, vamos analisar aqui então sobre a besta que subiu da terra. Assim como os mitos do passado tinham a besta que subiu do mar, essa nós já analisamos aqui na linguagem que o Apocalipse toma emprestado dos escritos antigos, né? E também agora vamos começar a estudar o capítulo 13 ainda, mas sobre a besta que sobe da terra. Está em Apocalipse 13, a partir do verso 11. O fato é que, antes de começarmos a leitura aqui, o fato é que desde 605 a.C. até 1798, nós temos a história ininterrupta que a Bíblia nos traz. Então, um reino sucedeu a outro reino, e assim, nessa sucessão, é que surgiu o quarto império que Deus destaca na Bíblia. Esse quarto império, que é o Império Romano, se dividiu, Deus destaca isso na Bíblia, e de repente os holofotes é todo voltado para o chifre pequeno, apresentado no livro de Daniel. E esse chifre pequeno é declarado aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e o capítulo 17, e todo o Apocalipse evidencia este chifre pequeno como sendo a besta. E, bem, seguindo então esta linha ininterrupta de sucessões de reinos, nós podemos garantir que se trata do papado. E nós temos visto isso, confirmado isso já nos nossos encontros anteriores. Mas vamos ver o que o historiador disse quando fala que a besta recebeu uma ferida mortal, conforme está lá em Apocalipse capítulo 13, o versículo 3, eu tenho marcado aqui uma descrição que o historiador havia dito, e esse historiador não é nada mais, nada menos do que Malaquias Martin. Esse Malaquias Martin foi um padre jesuíta, muito amigo de João Paulo II. Ele escreveu As Chaves desse Sangue, e escreveu o livro Os Jesuítas, e também escreveu outros livros famosos. E este jesuíta, ele escreveu este livro que tem como título... Este aqui é o que eu vou ler, aqui é do livro As Chaves desse Sangue. E ele escreveu esse livro no ano de 1986. Então marque esta data. No ano de 1986 ele escreveu este livro e ele deixou bem claro aqui, no seu livro. As Chaves desse Sangue. Por 1500 anos e mais,
Roma papal havia mantido um domínio com mão forte sobre cada comunidade local do mundo. Esse era o ponto de vista romano, ou seja, qual era o ponto de vista romano? Manter o seu domínio, assim como os Césares do passado, sobre cada comunidade local do mundo, quer civil, quer religiosa. Ele mandava no mundo. E agora ele continua. Esse era o ponto de vista romano. Era assim que eles entendiam, porque eles eram representantes de Deus na Terra. E aqui ele continua. Até que 200 anos de inatividade lhe foram impostos ao papados pelos grandes poderes seculares do mundo. Então, ele escreveu isso no ano de 1986. E ele colocou que o poder papal estava inativo, graças aos poderes seculares do mundo, que tiraram a sua autoridade, tiraram o seu apoio do papado. Então, durante um período de 200 anos, o papado se encontrava inativo. Então, ele está fazendo uma referência justamente ao golpe que o papado havia sofrido depois da Revolução Francesa pelo general Béthier no ano de 1798. E aquilo que nós comentamos no encontro anterior. A partir de então, até o tempo aqui que Malaquias Martin escreveu isso, dá o período de 200 anos e ele faz referência a isso. Então, na verdade, Malaquias Martin, ele não sabe que ele está explicando a profecia. Ele não sabe que ele está falando da ferida mortal e, na verdade, ficou este período como estando cativa, porque perdeu o apoio que possuía dos reinos europeus, como possuía no passado. Ontem nós havíamos citado sobre aquele que foi anglicano, Henry, o nome dele é Henry E. Manning. Ele foi anglicano, foi chefe da igreja anglicana lá na Inglaterra, e depois ele deixou o anglicanismo, se converteu ao catolicismo e se tornou até um cardeal. E ele escreveu o número de um livro que ele escreveu no ano de 1862. E o livro, nós mencionamos isso no encontro anterior. E nesse livro diz assim, ele está, na verdade, se queixando que as nações da Europa haviam abandonado o papado, né? E ele escreveu assim, vejam esta igreja católica. Ele está falando a favor da igreja católica. Outrora foi anglicano, mas se tornou um cardeal católico e ele escreveu isso. Vejam esta igreja católica, esta igreja de Deus, frágil e débil, recusada ainda pelas nações que se dizem católicas. A França católica, a Alemanha católica, a Itália católica, recusando a ideia do poder temporal do vigário de Cristo. E como a igreja parece ser frágil, o vigário do Filho de Deus repete sobre a terra a paixão do seu mestre. Nós nos escandalizamos e nos escondemos dele o nosso rosto. Então veja, ele está totalmente comovido quando ele escreveu isso em 1868. Em 62, ele está totalmente comovido porque a Igreja Católica já não operava com autoridade, com o apoio dos estadistas, como aconteceu há pouco tempo atrás, antes de ele escrever isso, terminando lá em 1798. Enfim, mas a Bíblia aqui fala que o papado iria recuperar a sua autoridade, o seu poder. E o assunto de hoje é justamente esse. Qual poder na terra que faria com que o papado recuperasse a sua autoridade? Nós já falamos, de acordo com o que citamos aqui, as crenças antigas, que é citado em Isaías 27:1, Jó 40, verso 15, desses poderes que era do mar, que faz uma referência aqui ao papado, e o poder que é da terra. Ambos eram tidos como símbolos do mal. E aqui a Bíblia tomou emprestado essas ideias, evidentemente, para representar esses poderes do mal que atuariam no tempo do fim. E veja agora Apocalipse 13, vamos ver a respeito do poder que vai fazer com que o Papa recobre a sua autoridade. Apocalipse 13, verso 11, diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Isso é após a primeira besta ter sido levada cativa lá para a França no ano de 1798. Bem nesse período é que ele cita aqui, do verso 10, agora o verso 11 fala, bem nesse momento, o que o apóstolo viu aqui? Vi ainda outra besta emergir da terra, ou seja, subir da terra.
Possuía 2 chifres parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Vamos tirar algumas características que aqui o texto nos apresenta. Primeiro, o fato de falar que ele viu uma besta, o termo besta aqui na Bíblia, besta é um animal. E nós já temos visto ali, por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 17, verso 23, falando dos animais que subiram do mar ali. Ali fala que aqueles animais representam reinos. A linguagem simbólica da Bíblia tem esse aplicativo, tem esse significado. No caso aqui, os animais representam reinos. E aqui nós temos um animal, temos uma besta. E aqui nós temos uma nação, ou um reino, que o apóstolo viu subir. E aqui está fazendo uma referência ao momento em que a besta, a primeira besta que subiu do mar, conforme está lá em Apocalipse 13, verso 1, que é o papado. Então, quando ela recebeu a ferida mortal, verso 10 aqui do capítulo 13, justamente nesse período é que surge essa nova besta. Então, a despeito de ser uma besta contemporânea à primeira besta, está no mesmo período da primeira besta, essa segunda besta é bem mais nova. É 1260 anos mais nova do que o papado, que é tido como a primeira besta aqui do Apocalipse 13. Então foi bem nessa época, 1260 anos depois que o papado atuou, é que surgiu essa besta. Mas esta primeira besta não morreu, ela recebeu uma ferida mortal. Então por isso que eu disse que é contemporânea. Ela está ferida ali, o papado. No entanto, nessa época da ferida, 1798, em torno dessa época surge essa segunda besta. E veja uma outra característica. Se levanta e vi ainda outra besta emergir da terra. Vamos analisar o que significa a palavra emergir aqui. Nós vemos lá em Mateus 13, verso 7, ali Jesus está contando a parábola do semeador. A semente que cai aqui, cai ali, e quando ele fala que ela cai entre os espinhos, e ela vai ter seus efeitos ali, Jesus fala que subiu, usa o termo subiu. Subiu uma parte daquela semente, subiu uma planta daquela semente. Então a palavra subiu, o grego usado é o mesmo aqui. A referência que viu uma besta subir aqui no Apocalipse 13, essa segunda besta, é que ela sobe como uma planta, de forma pacífica. Muitos historiadores falaram que em torno deste período surgiu um poder, que eu já vou mencionar, já vou revelar aqui qual é o poder, mas fazendo referência a esse poder, fala que este poder subiu da mesma maneira como uma planta sobe da terra de forma pacífica, sem guerra, sem destruição, de forma silenciosa. E é justamente esta a ideia que a profecia está nos apresentando aqui, sobre este poder, este novo poder que sobe em torno de 1798. E ele sobe de forma pacífica, então. E aqui nós temos, subiu da terra. Bem, o que significa subir da terra? Aqui é uma oposição daquela besta, ou daquelas bestas que nós lemos, estudamos lá de Daniel capítulo 7. E aqui fazendo referência ao mesmo poder que é mencionado lá em Daniel 7, aqui a besta que sobe do mar, assim como as bestas mencionadas em Daniel 7, todas elas vieram do mar. E o que era o mar? Lá em Daniel 7, a Babilônia e a Pérsia, que são os poderes que sobem do mar ali, em Daniel 7, verso 4 e verso 5, esses poderes vieram da Ásia. A Ásia era habitada naquele tempo. E a Ásia era o continente onde havia povos, multidões, nações e língua. É por isso que usa o termo mar, porque mar ou águas em profecia simboliza povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Enfim, aqueles dois primeiros reinos vieram da Ásia, que era um local povoado ali naqueles dias. E depois veio a Grécia e o Império Romano. Esses dois outros poderes, eles vieram da Europa, que era a região mais habitada, onde havia mais povos ainda. Então, tanto esses dois primeiros, Babilônia e a Pérsia, como os dois últimos, a Grécia e o Império Romano, todos eles vieram das regiões povoadas, e é tido como vieram do mar, se levantaram do mar. Daniel capítulo 7, dos versos 1 ao 3, e aqui Apocalipse 13,
o verso 1 e o verso 2 fala desses poderes que vieram do mar. Mas a referência aqui, então, quando fala o oposto do mar, terra, está falando de um lugar desabitado, de um lugar que é, na verdade, aonde não há nações, não há povos, não há habitantes ali. Que lugar seria esse? Se você analisar, a Bíblia, a profecia aqui, está apresentando o desenvolvimento das nações do Oriente para o Ocidente. Da Babilônia, que conquistou um pedaço, uma área ali, depois veio a Pérsia, que conquistou mais para o lado do Ocidente, conquistou mais território ainda, depois veio a Grécia, que já adentrou no território europeu, depois veio Roma, que já adentrou a toda a Europa. Então veja, há um desempenho, há um desenvolvimento da profecia, do Oriente para o Ocidente. E seguindo este ritmo, esta direção, nós vemos aqui a besta que sobe da terra, uma nação que sobe da terra, de um lugar pacífico e tranquilo. Assim aconteceu com os Estados Unidos. Não devemos pensar que existia um outro reino entre a Europa e o Atlântico, a Europa e os Estados Unidos, porque entre esses dois poderes há o Oceano Atlântico. Então não pode fazer referência ao que está no Atlântico, o oceano, mas a referência é a uma nação que cresceu de forma pacífica. E é isso que eu havia mencionado aqui. Vários historiadores reconhecem que os Estados Unidos deixaram registrados como se estivesse copiando da Bíblia. Os Estados Unidos foi uma nação que cresceu sem conflitos armados, sem derramamento de sangue. Não foi como lá na Europa, uma nação derrotando uma outra nação como símbolo dos animais predatórios, animais carniceiros que se impõem um contra o outro. Assim cresceu as nações do passado. Os Estados Unidos não aconteceu assim. No sul da Inglaterra, no ano de 1620, depois de tanta perseguição papal, dos abusos dos reis e do abuso dos papas, muitos das regiões baixas, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra, os puritanos ali, eles resolveram fugir daquele local que estava viciado por perseguições, por tirania, por falta de liberdade civil e religiosa. E eles então, no final do ano de 1620, entraram num barco, o Speedwell, e planejaram vir para o continente, o Novo Mundo, para o continente americano. Mas só que com esse primeiro barco não deu certo. Então o Speedwell, ele não tinha condições de continuar a viagem, e eles pegaram o outro barco, o Mayflower, e lá de Plymouth, eu não sei pronunciar certo, do sul da Inglaterra, eles se dirigiram e durante alguns dias eles atravessaram o Atlântico, talvez um mês ou uns 2 meses que seja, eles conseguiram atravessar o Atlântico. No final de novembro, aportaram ali na costa americana, e ali eles, acredito que foi no dia 31 de novembro, quando eles tiveram até a data marcada ali, o Dia de Ações e Graças para o norte-americano é tão importante como o Natal, né? Porque é quando eles chegaram ali, no dia 31 de novembro de 1620, através do Mayflower, 100 pessoas aproximadamente. Depois, eles desenvolveram as 13 colônias ali na costa leste dos Estados Unidos, e no ano de 1776, finalmente, eles declararam a independência da nação norte-americana. Não houve derramamento de sangue, foi uma fuga desses puritanos, desses cristãos que resolveram ter uma nação sem reis e sem os papas, sem o controle deles, e eles queriam ter a liberdade que eles professavam ali nesse novo continente. E assim subiu da terra, conforme a profecia diz, justamente naquela ocasião em que o papado recebeu a ferida mortal, 1798, justamente em torno daquele período, do ano de 1776, os Estados Unidos estava declarando a sua independência. Então, está cumprindo aqui o que a Bíblia diz a respeito desse novo poder que deveria surgir. E veja só o que diz a Bíblia a respeito deste poder.
ele possuía 2 chifres. Ainda estamos em Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Essa besta que subiu da terra de forma pacífica, ele possuía 2 chifres parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, verso 11. Então, o que significa cordeiro? Aqui no Apocalipse, cerca de 29 vezes, o termo cordeiro se aplica a Jesus Cristo. Então, aqui diz que traria as características do cristianismo. E é justamente os puritanos que vieram ali no Mayflower, no ano de 1620, e aportaram ali na costa americana e criaram as colônias americanas ali. Eles tinham esses princípios do cristianismo. E qual que é o princípio que você encontra ali no cristianismo? O princípio é, conforme a gente encontra ali em São Mateus, no capítulo 22, se eu não me engano, está lá em São Mateus, capítulo 22, dos versos 19 ao verso 22, Jesus ele havia dito para os seus ouvintes, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, há uma separação entre o que é do homem, o que é do Estado, o que é civil, daquilo que é de Deus, o religioso, o espiritual. Então, as coisas estando separadas assim, existe então a liberdade religiosa. Jesus ele promoveu a liberdade através do estabelecimento da separação das coisas. E foi justamente a junção desses 2 poderes, o poder religioso e o poder do Estado, o poder civil, é que a causa, o resultado disso foi as perseguições, as torturas, os derramamentos de sangue que ocorreram na Idade Média a mando do papado e os poderes seculares apoiando tudo que o Papa dizia. Então, essa nova nação seria uma nação diferente. Teria essas características do cordeiro. Mas isso, na verdade, diz respeito ao seu princípio, porque aqui já estabelece o que vai acontecer no futuro. Lembra? O que assusta são esses pedaços, esses trechos pequenos que encontramos na profecia. Como Apocalipse 13, verso 3, você sente um alívio a princípio, quando fala que a besta receberia uma ferida mortal. Você respira aliviado com essa parte do texto. Mas o final do verso 3 conclui o assunto dizendo, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se submeteu à autoridade da besta. Ali fala de uma ressurreição do mesmo poder que possuía no passado. E aqui, da mesma forma, está falando o que assusta é o finalzinho do verso 11 de Apocalipse 13. Enquanto fala o lado do cordeiro, a maneira como essa nação nova cresceu e ainda está atuando, isso é tudo bem, isso é louvável, isso é elogiável. No entanto, a Bíblia joga por terra a nossa alegria, porque fala que, a despeito dessa aparência de cordeiro, chegará o momento que vai falar como dragão. E veja, para confirmar que se trata mesmo dos Estados Unidos da América, aqui diz o verso 12. Não, vamos ler depois o verso 12. Vamos ver o que diz aqui a segunda parte do verso 15. A primeira parte nós vamos considerar depois, quando considerarmos o verso 12. Mas vamos pegar a segunda parte do verso 15 e vamos ler até o verso 17, que diz assim. Não, o verso 16. 15, 16 diz assim. Sobre este poder diz assim. Como ainda fizesse morrer, ou seja, ele faria com que morresse quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes sejam dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Esta besta terá um sinal. Esta marca, este sinal, isso nós vamos analisar aí para frente dos nossos estudos, não hoje. Nós vamos explicar detalhadamente qual será essa marca que os Estados Unidos, como potência global, irá forçar o mundo a seguir. Mas o que nós vemos aqui? Para impor uma sentença de morte a nível global, precisa ser uma potência militar global. Os Estados Unidos cumprem essa especificação. Diz ainda o verso 17, Apocalipse 13, 17.
para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, ele vai forçar conformidade, ou seja, que todos aceitem esta marca que vai impor aqui os Estados Unidos, esse sinal, e está dizendo que caso a pessoa, antes de vir a sentença de morte, caso a pessoa resistir, não se submeter a essa marca, a princípio vai ser imposto sobre essas pessoas no mundo todo multas e haverá uma sentença econômica. Não terá condições de comprar ou vender. Em outras palavras, a Bíblia está falando que se trata, esse novo poder, essa nova besta que subiu da terra, trata-se de um poder que tem autoridade econômica sobre o mundo. Então vimos autoridade militar e aqui autoridade econômica. E vimos aqui agora o verso 12 em diante. Veja como fala a respeito do que faria. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, quem no passado impunha reis e depunha os reis? Quem mandava no mundo? Quem que tinha autoridade sobre cada setor do planeta e determinava o destino das pessoas? Não era o papado? Então, tanto no setor político, econômico e religioso, o Papa se intrometia em todas as áreas. E ele mandava no mundo no passado. E agora essa nova potência global, o verso 12, vou ler de novo, exerce toda a autoridade da primeira besta. Então, ele vai ter a mesma autoridade que possuía a primeira besta, que o papado possuía. E vai exercer a sua influência em todos os aspectos. Agora aqui está fazendo uma referência à autoridade política também. Por quê? O verso 12 continua. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então nós vemos a artilharia pesada, o fogo que eles fazem, e aquilo faz com que todos se encantem pelo poder dos Estados Unidos, o poder de fogo. E também fala o seu aspecto de protestantismo, que na verdade é um protestantismo apostatado, porque faz aliança com o papado aqui, e diz o verso 14, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, agora o verso 15, como já li antes, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tamanha sua influência política, vai convencer o mundo todo, através do seu poder militar, poder bélico, através do seu poder econômico, que é global, e através do seu poder de política, de interação com as nações, a sua influência sobre todas as nações. E aqui nós vemos que se trata dos Estados Unidos, porque a América, na verdade, é uma nação religiosa, é uma nação nominalmente protestante. E o interessante que fala que essa nação surgiu justamente para fazer tudo o que ela faz, mesmo tendo o mesmo poder do papado, mas tudo o que ela faz é para promover o papado. Exerce toda a autoridade da besta, aqui o versículo 12, na sua presença. Tudo que faz é para promover o papado. Então está aí sendo usado por Satanás para reconquistar, para fazer com que o papado se erga novamente. Quem acompanha as notícias, quem está acompanhando todos os jornais e todas as matérias dos acontecimentos a nível global, você percebe como que os Estados Unidos têm dado todo o seu apoio para o papado e a influência que ele tem no mundo nesse sentido, em fazer com que todo o mundo se submeta à autoridade do Papa como a voz moral da humanidade. Então os Estados Unidos abrem os caminhos, os países árabes que têm algum ditador e o Papa tem dificuldade de entrar ali, os Estados Unidos impõem a força militar, abre o caminho, o Papa tem direito de entrar, e assim, através de jogos diplomáticos, o Papa e os Estados Unidos, de mãos dadas, estão fazendo um trabalho global para que se cumpra a profecia. Agora, veja ainda o que fala a respeito da imagem da besta. Seduz todas as pessoas,
E ele obriga para que todos façam uma imagem à besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é uma semelhança do papado. Os Estados Unidos, ele na verdade vai ser uma imagem da besta. Por isso que ele copia. E aqui está dizendo que os Estados Unidos vai fazer com que todas as nações façam uma imagem à besta e adorem esta imagem. Muitos pensam que vai ser como aquela imagem que Nabucodonosor ergueu ali na Babilônia e forçou todos a dobrarem seus joelhos ali, e acha que vai subir o anticristo, que vai desafiar o Deus Todo-Poderoso, exigindo que todos adorem um monumento que vai ser erguido. Isso é tudo balela. A linguagem da profecia empresta os termos do Velho Testamento, mas está numa linguagem muito mais ampla, muito mais real do que isso, no que diz respeito à nossa atualidade. A imagem da besta é fazer com que o governo se alie à religião e aconteça esse laço entre religião e poder político, poder civil. E assim force os seus cidadãos a aceitarem o sinal que será imposto. Esse sinal, que é o sinal da besta, que é o sinal do papado, que os Estados Unidos vai forçar o mundo a aceitar, a impor sobre todos os cidadãos. Com respeito a esse sinal, nós vamos falar no outro encontro, no próximo encontro. Hoje nós só estamos identificando este poder que vai erguer o papado e já está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. O fato é que esta fala como dragão e toda essa atividade, então fiquem alerta. Todas as nações terão que abraçar a ideia religiosa, no sentido de fazer com que o sinal da besta seja aceito. E assim, ele vai forçar com que o sentido da obediência, que é a adoração. A Bíblia apresenta a adoração no sentido de obediência. Isso nós vamos detalhar quando tivermos mais tempo. Não temos muito tempo, então eu estou correndo aqui. A obediência, que é o indicativo de que a pessoa realmente adora, né? De que a pessoa realmente se submete àquela autoridade. É a obediência. E os Estados Unidos vai ser a nação que vai fazer com que todas as nações, pelo poder civil, faça com que a ideia religiosa do papado seja imposta sobre cada cidadão do planeta. Então, o que nós estamos vendo aqui? O dragão é que usou a primeira besta que subiu do mar, que deu autoridade à primeira besta. E essa segunda nação que ajudará, que é os Estados Unidos, ajudará o papado a erguer, fala como dragão. Em outras palavras, você percebe que é o próprio Satanás que usou o papado, que usou os Césares, os imperadores do passado. É o mesmo poder que é Satanás, o dragão, que está usando esta nação que aparenta ser uma nação religiosa e, a propósito, uma nação cristã. E eles fazem suas promessas na posse dos presidentes com a mão sobre a Bíblia, prometendo ser fiel e ser submisso a Deus e assim por diante. Enfim, a despeito desta aparência, nós vemos que se trata de um engodo que Satanás está a usar e o papado será erguido através deste poder. Bem, o fato é que aqui nós vemos esta besta como possuindo 2 chifres. Apocalipse 13, verso 11. Fala que possuía 2 chifres. Se você quiser entender melhor, quando você olha lá em Daniel capítulo 8, o versículo 3 e o versículo 20, ali fala, nós já tratamos desse assunto num dos nossos encontros, ali fala de um reino que também possuía essas características. Eram os medos e persas. Então ali, em Daniel 8, verso 3 e o verso 20, falando dos medos e persas, nós já explicamos que se trata de 2 reinos em um só. E aqui nós temos 2 reinos em um só, assim aos Estados Unidos. E você pergunta, quais são esses 2 reinos que os Estados Unidos possuem? Ele possui o reino civil e o reino religioso, né? Então, dai a César o que é de César, é o reino civil, e dai a Deus o que é de Deus. E nós vimos ali, por exemplo, que o reino civil, nós já estudamos nos encontros anteriores, ele possui a sua espada. A espada é
o poder militar para fazer com que aqueles que saem fora da Constituição, das leis do país, sejam castigados. E o reino religioso também possui a sua espada. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo falou que a espada do cristão é a Bíblia Sagrada. É o meio que a igreja, o povo de Deus, se defende através da Bíblia, é a espada. Acontece que o reino civil não usa a espada da religião e nem a religião usa a espada do reino civil. O reino civil tem o seu meio de subsistência, que é os impostos. A igreja, o povo de Deus, tem o seu meio de subsistência através dos dízimos. Então, o que nós estamos vendo aí? Dois reinos separados. Jesus reconheceu isso lá quando ele esteve diante de Pilatos, né? Ele tinha ali dois reinos. Está lá em São João, capítulo 18, verso 36, quando Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Porque Pilatos interrogou: você é rei? Jesus respondeu: não, o meu reino não é, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, há o reino na terra, o reino civil, o reino secular, e há o reino espiritual, o reino religioso. Temos dois reinos, e é por isso que você vê lá em São Mateus capítulo 16, nós já mencionamos tanto isso, o apóstolo Pedro, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ali ele cita sobre o reino de Deus. Lá em Daniel capítulo 2, verso 45, verso 44 e 45, fala do reino de Cristo, o reino dos céus vindo. Jesus chegou a dizer que o reino dele não é deste mundo e não pode usar o poder de um reino. O civil não pode ser usado para a igreja e nem a igreja usa o poder do reino civil ali dentro das suas imediações. A igreja tem o seu poder, a sua espada, o seu meio de subsistência e o Estado tem os seus, cada um na sua esfera, na sua linguagem. Agora, quando um se intromete no poder do outro, o apóstolo Pedro, por exemplo, quando Jesus foi pego ali no Getsêmani, ele quis impor à força a religião de Cristo. E ele pegou a espada e cortou a orelha ali do soldado. E Jesus falou, o que está lá em Apocalipse 13, verso 10, falou para Pedro naquela ocasião: Pedro, guarda a espada, porque quem fere a espada será ferido. E está lá em Apocalipse 13, verso 10, o que aconteceu com o papado foi justamente isso. Ele plantou ou semeou por meio da espada, por meio da força militar dos reinos, e foi justamente esse poder militar que colocou fim na sua autoridade na terra. Quem fere a espada será ferido. Jesus falou para Pedro, porque ele queria impor a religião de Cristo à força. Está lá em Apocalipse 13, verso 10. Enfim, assim quando Jesus multiplicou os pães, por exemplo, os pães, e alimentou 5.000 pessoas, diz a Bíblia ali que eles queriam colocar Jesus como rei. Mas Jesus ele tinha um outro reino diferente, como eu citei aqui que ele falou para Pilatos. O reino de Cristo não vem com aparência visível. O reino de Cristo era outro, mas o povo queria. Os discípulos constantemente trabalhavam em fazer com que Jesus assumisse o poder ali em Jerusalém e subjugasse os romanos que dominavam os judeus ali, e eles queriam que Jesus assumisse o poder civil. Lá em São Mateus capítulo 4, Satanás queria que Jesus assumisse o governo. Ele disse: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. E Jesus deixou bem claro que o reino dele não é desse mundo. São Lucas capítulo 17, o verso 20 e o verso 21. Ou seja, ele não vem com uma aparência visível, nesse texto diz. Ou seja, não vem através de uma exibição de poder. O reino de Cristo é outra coisa. Então, nós temos que entender que não é pelo fato de se fazer mais cadeias, de colocar uma política onde se construa mais cadeias, onde se coloque mais polícias na rua. Não é isso que vai melhorar a sociedade. Não é isso que vai transformar o lado social da humanidade. O que mexe, o Jesus falou, o meu reino não vem de forma visível. São Lucas 17, verso 20 e 21. Ou seja, o reino de Deus, ele vem no coração de cada indivíduo. E ele vai crescendo de forma individual.
e as pessoas são transformadas à semelhança daqueles que vivem no céu, de forma pacífica, de forma amorosa, de forma ordeira, mas de forma individual, não através de exibição de poder, através da força da espada, como o papado impôs no passado. E aqui nós vemos os Estados Unidos emergindo da terra como uma grande potência e através do uso da força vai impor a religião, vai forçar com que todas as nações repitam a mesma atitude que os Estados Unidos está a fazer ali no seu território, e o papado será novamente exaltado, como no passado. E é os Estados Unidos, essa potência a nível global, é que vai ressuscitar a autoridade do passado. Jesus, ele recusou os reinos desse mundo, quando Satanás ofereceu lá para ele, em São Mateus capítulo 4. Mas os bispos de Roma, eles não recusaram quando chegou essa oportunidade até eles. Eles abraçaram com unhas e dentes e se tornaram a igreja conforme aquilo que Satanás tensionava que fosse. Uma igreja perseguidora, destruidora e inimiga declarada de Deus. Isso nós temos provado em todos os nossos encontros e a Bíblia está dizendo agora que os Estados Unidos irá forçar o papado a crescer, irá ajudar o papado a crescer através de acordos diplomáticos, através de alianças com os Estados Unidos. Desde 1984, Ronald Reagan, dos presidentes dos Estados Unidos, fez aliança com o Vaticano, e depois nós vamos nos aprofundar mais a respeito dessa aliança, desta aproximação do governo americano em cumprimento da profecia com o Vaticano, e o que isso dará ao nosso breve futuro. Enfim, por hora eu gostaria que você ficasse com essa mensagem, que você pense nisso e que você já comece a abrir os seus olhos com respeito a todas essas movimentações que estão a ocorrer no mundo em cumprimento da profecia. Que você pense nisso por hora e que Deus te abençoe e até o próximo encontro.